Olá, dona Rosa, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí, mais um ano de almoço solidário, o que a senhora tem a dizer? Mais um ano, né? Muito agradecida a Deus, e a irmã Berenice, né? Que fundou, né? Esse almoço solidário, né? E nós temos que estar ajudando muitas pessoas, né? Tem bastante voluntário, né? Ajuda esse ano, teve bastante também. É isso aí. Então, no próximo ano nós vamos estar indo de novo, se Deus quiser. Já faz parte da vida da senhora, né? Já faz parte. E é muito bom ajudar o próximo, né? Muito mesmo, né? E o que a senhora tem a falar que quem tem o desejo de participar que ainda não veio? Vai, pra só enturmar com a gente aqui, né? Que a irmã dá oportunidade para todo mundo, né? Quem quiser estar aqui ajudando, lavando louça, outros fazendo comida, né? Aqui é um serviço assim, comunitário mesmo. Que não falta é serviço aqui, Não, né? de jeito nenhum. É isso aí, irmão. Obrigado, viu? Nada, irmão. Isso aí.